Vai para o jogo, Botafogo tem novidades para o confronto decisivo contra o Bahia. Hoje no estádio Newton Santos, válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. E é claro, você vai acompanhar tudo aqui no BTB Esportes. E também, nesse dia, aconteceu também a apresentação oficial do Pedro Martins, o novo executivo de futebol do Glorioso, lá no Espaço Lonier, para os jogadores. Fala galera, eu sou Alan Santos, estou na tarde dessa terça-feira trazendo a provável escalação, trazendo muita informação sobre esse pré-jogo e também novidades do Botafogo para esse confronto. Mas antes disso, eu peço a você humildemente, deixa aqui o seu like, deixa também os comentários de onde você está nos assistindo e também se você é inscrito ou não no canal BTB Esportes. Se você ainda não é inscrito no BTB Esportes, peço a você humildemente, se inscreva no nosso canal. Nós chegamos ontem à marca dos 207 mil inscritos. Só gratidão, só agradecer a você, torcedor do Botafogo, que sempre cola aqui com a gente e por isso que diariamente nós paramos toda a nossa programação para trazer muita informação do clube mais tradicional, é claro, o Botafogo. Então, se você ainda não deixou o like, deixa, se inscreva e comente bastante, porque nós vamos já partir para as informações, porque o Botafogo tem novidades no time titular. Tudo indica, eu vou passar já a provável escalação, que Luiz Henrique vai começar entre os 11. O Botafogo que conta com o retorno de Marlon Freitas e também até mesmo do Cuiabano, que tiveram fora da última partida contra o Cruzeiro também no estádio Newton Santos, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles não estiveram em campo porque estavam suspensos. Acabou desfalcando aí o Glorioso. Então, agora, um jogo que é válido pela Copa do Brasil, oitavas de finais da Copa do Brasil, tanto Cuiabano quanto Marlon Freitas retornam ao time do Arthur Jorge. E a novidade nesse time titular será, de fato, o Luiz Henrique, segundo aí a escalação do GE. E eu vou passar aqui para vocês a provável escalação e eu quero perguntar para você, torcedor, se concorda ou não com Arthur Jorge. O time provável vem com John no gol, lateral direito Damian Soares, Basto, Alexander Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Tietê ou Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho Soares. E eu quero saber de você, torcedor, que está aqui nos assistindo nesse momento, nesse boletim, se você concorda com essa provável escalação ou não do técnico Arthur Jorge. É claro que a novidade fica por conta do Luiz Henrique, que na última partida contra o Cruzeiro iniciou no banco de reservas. Contra o Cruzeiro, o Arthur Jorge ali fez uma equipe mista, fez um time misto, alternando bastante, até mesmo, vamos dizer, poupando para esse confronto decisivo contra o Bahia. Passando um pouco o retrospecto do Botafogo na Copa do Brasil 2024, ele entra nas oitavas na terceira fase, melhor dizendo, por conta de ter se classificado para a Copa Conmebol Libertadores. E com isso, o Botafogo entrou na terceira fase e ali pegou o Vitória, conseguiu passar de fase, vencendo os 2 jogos, e agora enfrenta o Bahia, né? A outra equipe da dupla Bavi. Mas o confronto contra o Bahia, engana-se quem pensa que vai ser um confronto tranquilo. O Bahia vem de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, mas há pouco tempo estava na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito qualificada, tem Cauli, Caio Paulista, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Everaldo, Tassiano. É uma equipe muito qualificada e o Botafogo vai precisar ficar de olho nessa equipe e nesses jogadores. Trazer até mesmo uma informação do Thiago Veras. A gente tinha aqui uma expectativa muito por conta da aceleração da chegada do Matheus Martins. O Matheus Martins, que chegou ao Rio de Janeiro no último domingo por volta de 8 horas da noite, ele conversou com a nossa equipe de forma exclusiva e a expectativa tanto do jogador quanto do Arthur Jorge era poder contar com ele para o confronto contra o Bahia. E pela informação do Thiago Veras,
o Matheus Martins não foi inscrito no bid da CBF. Então, vai ficar de fora contra o Bahia. E aí acaba sendo um desfalque, né? O próprio Botafogo, que já não conta com o meia Eduardo, camisa 33 de fora da temporada. Júnior Santos, que tem uma lesão na tíbia, passou por cirurgia e vai ficar por 3 meses fora. Teve essa aceleração na chegada do Matheus Martins para poder contar com o jogador. Mas o trâmite aí, a parte de documentos não deu certo, não conseguiu acelerar. E tudo indica que o jogador vai ficar de fora, segundo informações do Thiago Veras, dessa partida contra o Bahia. Claro, ainda não de forma oficial, tampouco o Botafogo anunciou Matheus Martins nas suas redes sociais, e por isso fica muito difícil ele estar entre os 23 relacionados aí da equipe do técnico Arthur Jorge. Eu quero já saber de você, torcedor, se você contava ou não com a estreia do Matheus Martins no dia de hoje contra o Bahia, no jogo tão decisivo como esse. Trazer também aqui uma informação que aconteceu hoje no espaço Lonier, ali no Recreio dos Bandeirantes, aonde os jogadores fazem ali até mesmo o seu treinamento diário. Houve uma apresentação hoje oficial, formal, do Pedro Martins, o novo diretor de futebol do Glorioso, que chegou para ocupar o lugar do André Mazzuco. Trazer até uma informação: o André Mazzuco foi demitido do Atlético Paranaense depois de 4 meses só de trabalho. Ele, que alegou ao sair do Botafogo questões pessoais, né, fechou o contrato com o Atlético Paranaense, mas não vai ter a sua continuidade do trabalho. Foi demitido. E aí, no caso do Botafogo, depois de 4 meses, o Botafogo fez a contratação desse profissional, mas não para atuar nos mesmos moldes do que o André Mazzuco atuava aqui no Botafogo. André Mazzuco tinha total liberdade até mesmo de fazer contratações, de trazer jogadores. E essa não vai ser a função direta do Pedro Martins. Ele vai fazer muito mais o meio de campo entre os jogadores e John Textor. As negociações vão ser sempre tomadas pelo John. O John sempre vai tomar a dianteira das negociações, que continua acontecendo. Tem até mesmo negociações com o Panathinaikos, tem aí o Botafogo ainda de olho em 2 zagueiros. O Botafogo segue no mercado. Até dia 2 de setembro o Botafogo ainda quer preencher algumas lacunas. E aí, falando um pouco do Pedro Martins, ele chega, é apresentado hoje no CT, conversa com os jogadores, se coloca de fato à disposição dos jogadores para suprir algum tipo de necessidade e ser esse cara de meio campo entre John Textor e os jogadores. Ele, de fato, gostou muito do convite do John, gostou muito do convite, principalmente do CEO do Botafogo, o Tairo Arruda, que fez esse convite lá diretamente ao Pedro Martins, que trabalhou já em SAFs aqui no futebol brasileiro. Trabalhou na SAF do Vasco e também na SAF do Cruzeiro. E aí ele acaba tendo essa experiência e chega também ao Botafogo para somar e também fazer esse meio de campo, como a gente disse. Eu quero saber, mais uma vez, de você, torcedor, qual é a sua expectativa para o jogo de hoje decisivo contra o Bahia e para a sequência também do Campeonato Brasileiro 2024, onde o Botafogo é vice-líder com 40 pontos, tá bom? Então, mais tarde nós vamos estar lá no Newton Santos fazendo uma transmissão completa, faça chuva, faça sol, nós vamos estar lá fazendo a melhor transmissão da rede. Eu sou o Alan Santos, vou me despedindo de vocês, até mais, até amanhã com mais um Boletim do Botafogo. Um abraço!